sempre tenha uma boa conversa cristã. Parte 03, dia 1 de dezembro de 2025. Então, ao falar da glória do reino de Cristo, a próxima coisa de que falamos é a sua gloriosa majestade. O salmista diz ainda, no versículo 12, que os santos não devem apenas tornar conhecidos os atos poderosos de Deus, mas também a gloriosa majestade de seu reino. Parte da glória da Inglaterra consiste não em suas realizações, mas no estado e majestade que a cercam. Dentro, especialmente nos tempos antigos, os monarcas eram conhecidos pela grande pompa com que eles estavam cercados. Milhares de casas devem ser arrasadas para encontrar um local para uma habitação para um rei. Seu palácio deve estar repleto de riquezas. Seus salões devem ser pavimentados com mármore e suas paredes adornadas com joias. Fontes devem brilhar lá. Deve haver camas de ouro em que os monarcas podem reclinar. Música, como outros ouvidos não ouvem. Vinhos das mais extremas regiões da terra e todos os tipos de delícias são reservados para reis. Pedras preciosas e pedras preciosas adornam suas coroas, e tudo o que é rico e raras devem ser trazidas para enfeitar o monarca e aumentar a majestade de seu reino. Bem, cristão, ao falar do reino de Cristo, você deve falar de sua majestade. Fale da gloriosa majestade do seu Salvador. Fala das muitas coroas que ele usa na cabeça. Conte sobre a coroa da graça que ele usa continuamente. Fala da coroa da vitória que perpetuamente proclama os triunfos dele. Conquistou sobre o inimigo. Fala da coroa de amor com a qual seu pai o coroou no dia de seu casamento com sua igreja. A coroa que ele ganhou por 10.000 corações que ele quebrou, e incontáveis miríades de espírito que ele amarrou. Diga a toda a humanidade que a glória da sua majestade salvadora excede em muito as glórias dos antigos reis da Síria e Índia. Diga que, diante de seu trono acima, ali está, em estado glorioso, não príncipes, mas anjos, não servos em libres deslumbrantes, mas querubins com asas de fogo, esperando para obedecer suas poderosas ordens. Diga que seu palácio é piso de ouro, e que ele não precisa de lâmpadas, nem mesmo do sol, para que ilumine-o, pois ele mesmo é a sua luz. Diga-lhe para o mundo inteiro qual é a gloriosa majestade do seu reino. Mas, mais uma vez, cristãos, ao falar da glória do reino de Cristo, você deve falar de sua duração, pois muito da honra do reino depende do tempo que durou. No versículo 13, o salmista diz: Teu reino é um reino eterno, e o teu domínio dura de geração em geração. Se alguém disser a você a respeito de um monarca terreno, nosso rei está sentado sobre um trono que seus ancestrais ocuparam por muitas gerações. Diga a ele que 1000 anos são para o seu rei apenas como um dia. Se outro te dizer que o seu rei tem coroas que eram usadas por reis há 1000 anos, sorria em seu rosto. Diga-lhe que 1000 anos não são nada na vida de Cristo. Quando falarem da antiguidade das igrejas, diga-lhes que você pertence a uma igreja muito antiga. Se eles falam com você do venerável caráter da religião que eles professam, diga-lhes que você acredita em uma religião muito venerável, pois a sua é uma religião que foi desde a eternidade. O reino de Cristo foi estabelecido muito antes que este mundo fosse criado. Quando, como, mas nem o sol, nem a lua, nem as estrelas foram criados. O reino de Cristo foi firmemente estabelecido. Eu gostaria que os cristãos falassem com mais frequência sobre a glória do reino de seu mestre em relação ao tempo que durou.
Se você faria começar a falar da história passada da Igreja de Deus, você nunca teria que exclamar: eu disse tudo o que pode ser dito sobre isso e não tenho mais nada a dizer. Você precisaria da eternidade para continuar voltando, até que veio a Deus sozinho. E então você pode dizer: em seu peito poderoso eu vejo pensamentos eternos de amor para mim. Então você pode falar sobre a duração futura do reino de seu mestre. Eu suponho que, se você falasse muito sobre a segunda vinda de Cristo, você seria ridicularizado. Você seria considerado doente em seu cérebro. Para lá, são tão poucos hoje em dia que recebem essa grande verdade que, se falarmos dela com muito entusiasmo, as pessoas se afastam e dizem: sobre esse assunto, mas o senhor fulano mudou seu cérebro através do pensamento tanto sobre isso? Os homens têm, portanto, meio medo de falar de tal sujeito. Mas, amados, não temos medo de falar disso, pois o reino de Cristo é um reino eterno, e podemos falar da glória do futuro também, como do passado. Alguns dizem que a Igreja de Cristo está em perigo. Existem muitas igrejas que estão em perigo, e quanto mais cedo elas caírem, melhor. Mas a Igreja de Cristo tem um futuro que nunca terá fim. Tem um futuro que nunca se tornará obscuro. Tem um futuro que progredirá eternamente em sua glória. Sua glória agora é a glória do crepúsculo da manhã. Em breve será a glória do meio-dia ardente. Suas riquezas agora são apenas riquezas da mina recém-inaugurada. Em breve ela terá riquezas muito mais abundantes e muito mais valiosas do que qualquer outro que ela tenha no momento. Amém. Tem continuação. Glória a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém.